Ele nos fez merecer. Aleluia. Prepare o seu coração, porque já é a hora da palavra de Deus, a poderosa mensagem do Senhor Jesus, a mensagem viva do Evangelho. E com alegria, mais uma noite de clamor, hoje, direto de São Paulo, né? Meio de São Paulo, amém, com palmas ao Senhor, missionário Abner, amém, em nome do Senhor, com alegria. Deus te use mais uma vez, querido. Todo terceiro domingo a gente vê ele no telão, hoje a gente vê ao vivo, isso é uma honra, né? Bênção de Deus. Obrigado, pastor. Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém. Será que você tem pelo menos um único motivo para glorificar a Deus nessa noite? Então faça isso com alegria, faça isso com ousadia, glorifique o nome dEle, porque Ele está nesse lugar, amém? Queridos irmãos, que alegria estarmos juntos reunidos em mais um dia dessa campanha. Como o pastor Elisandro disse, hoje eu me teletransportei do telão para o púlpito dessa igreja para falar sobre uma mensagem que salvou a minha vida, salvou a minha casa. Eu tenho certeza que salvou a sua vida e a sua casa também. Essa mensagem é a mensagem de Cristo, e a boa notícia é que Cristo, Ele anda assim pelas ruas do Rio de Janeiro, mas Ele também passeia pelos corredores dessa igreja. E nós sabemos que Ele está nesse lugar. Você se alegra com isso? Então você pode tomar o seu assento, glorificando, aplaudindo, exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu me chamo Abner Bosco, sou um jovem lá de São Paulo. Tenho o privilégio de trabalhar hoje como mobilizador no nosso Instituto de Missões da Brasil para Cristo, a Missão Desafio. E pela misericórdia de Deus tenho feito aquilo que o Senhor me chamou para fazer e chamou você para fazer também: pregar o Evangelho. Eu sempre digo que eu prego para viver e vivo para pregar. Eu sempre digo que a pregação do Evangelho ela é inseparável do cristão. A pregação não é uma opção, a pregação não é escolha, a pregação é sobrevivência para quem tem Jesus Cristo no coração. Você tem Ele no seu coração? Amém. E mais uma vez eu quero louvar a Deus pela vida do anjo dessa igreja, pastor Elisandro, que além de ser uma referência para nós lá em São Paulo, hoje eu tenho o privilégio de dizer que é um amigo da minha família, o homem de Deus que tem pastoreado esse rebanho. E eu quero louvar a Deus, pastor Elisandro, pela confiança de nos convidar, de nos chamar e com tanta hospitalidade, cuidar com tanto carinho de mim, da minha família, sempre com esse amor. E junto com o pastor Elisandro, a pastora Lu, que é uma bênção de Deus para as nossas vidas, uma família que exala, reflete Jesus Cristo. O Juninho, a Joyce. O Juninho é o kit completo, né? Ele toca bateria, ele toca guitarra, ele prega. Meu Deus do céu, quando eu crescer eu quero ser igual ele, meus irmãos. Pastor Alessandro, muito obrigado por abrir as portas da catedral para mim e para minha família. Essa igreja, ela foi bênção na minha vida e continua sendo bênção na minha história. Abriu portas para mim nesse estado. E hoje eu estava no Facebook e veio uma recordação para mim. Hoje se completa um ano da primeira vez que eu estive ministrando nessa igreja. E eu quero louvar a Deus por isso, amém? Eu trago aqui o abraço do meu pastor e presidente da Missão Desafio, pastor Emerson Costa. Os irmãos já sabem que ele estará aqui com vocês. Trago o abraço da minha igreja, o Brasil para Cristo, em Várzea Paulista. E hoje, meus irmãos, mais uma vez eu tenho a honra de estar muito bem acompanhado da minha família. Hoje me acompanha a minha irmã Isabela, que é uma bênção de Deus, uma adolescente que prega, que canta, que faz a obra, que tem sido a diferença nessa geração. Uma moça que me ensina a amar mais a Cristo. E também me acompanha hoje os meus queridos pais, a minha mãe Edilaine, o meu pai, o presbítero Valdenir. Eles que me acompanham por tantos lugares, por tantas igrejas. Ano passado, os meus pais me acompanharam em mais de 200 igrejas pregando o Evangelho, viagens para lá e para cá, madrugadas acordado. Eu confesso para os irmãos que eu não fui um bom companheiro ano passado de viagens para o meu pai. Eu não sei os irmãos que pregam aqui, não sei o senhor pastor Elisandro, mas eu sinto um grande cansaço pós-pregação. E geralmente eu volto das agendas intercedendo. Meu espírito já está no terceiro céu, sonhando com Abraão, com Isaac, com Jacó. E o meu pai vem ligado na terra, eu só vou ligado no céu, intercedendo, orando. E ele tem me ajudado a enfrentar essas estradas comigo, junto com a minha mãe. Eles palestram para famílias e essa conferência, essa campanha dos 12 dias vai ser um pouco diferente. Nós vamos se multiplicar aqui pelo estado do Rio de Janeiro, e eu vou para Xerém estar ministrando em algumas igrejas, os meus pais vão para outras igrejas ministrar, o pastor Marcos vai nos acompanhar nessa jornada, e vai ser uma alegria poder estar vivendo tudo isso no estado que nos acolheu, que tanto nos amou e nos abraçou, o Rio de Janeiro, amém? Glória a Deus. Meus irmãos,
Ainda sentado, abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 14. Eu não posso deixar de transmitir um abraço para a pastora Lu, de uma pessoa. Eu, ano passado, ministrei nessa igreja sobre a oração de Débora. Alguém estava ano passado, quando eu ministrei sobre Débora? Alguns irmãos ali na galeria levantaram a mão aqui embaixo. E eu ministrei sobre o poder da oração. Eu não sabia, mas eu estaria vivendo isso, aquilo que eu ministrava no ano passado. Naquela época, eu orava por uma moça, e hoje essa moça está me acompanhando nas redes sociais lá do Paraná, a minha namorada Késia, e ela ficou sabendo que eu ia estar aqui. E ela falou, manda um abraço para a pastora Lu, porque ela lembrou da pastora Lu do simpósio, que acolheu, que abraçou tanto ela. Então, pastora Lu, eu precisava dar esse abraço para você, tá bom? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, Efésios capítulo 3, versículo 14. Eu estava orando hoje à tarde, e durante um período de oração, o Senhor levou meu pensamento a um texto. Não será o texto base dessa noite, mas o Senhor me fez me lembrar de algo. E nós estamos iniciando um ano. E a nossa denominação, direcionada por Deus, escolheu um tema para esse ano, o ano da unção. E tem muitas pessoas que encerraram 2025 e estão iniciando 2026 como Jeremias no capítulo 20. Desanimados, sem esperança, sem motivos para sonhar. A palavra de Deus vai dizer em Jeremias capítulo 20, do versículo 6 ao versículo 9, que Jeremias, após ter passado por tantas lutas e tantas guerras, tantas afrontas e perseguições, ele chega agora em um ápice não de infidelidade, mas de tristeza. E agora a palavra de Deus vai dizer que Jeremias, ele está pensando em parar, está pensando em desistir, está cogitando em encerrar sua carreira de profeta na terra. E talvez você mal começou o ano já pensando em desistir do seu chamado. Talvez você mal começou o ano já pensando em desistir da pregação. Talvez você mal começou o ano já pensando em parar de fazer a obra. Mas a palavra de Deus vai nos dizer no capítulo 20 de Jeremias que quando ele cogitou em parar, quando ele cogitou em desistir, Deus enviou do céu um fogo como cerrado em seu peito que não lhe dava mais descanso. Eu quero em nome de Jesus dizer algo para você. O meu desejo é que nesse ano, logo no início, você não tenha descanso, e que essa unção que ardeu no peito de Jeremias possa arder todos os dias de 2026 no seu coração, porque a unção não vem para nos acomodar, a unção vem para nos levantar, para fazer você chacoalhar essa poeira, se colocar de pé e sair para as ruas, sair para viver o teu chamado, porque a unção que nos levanta é a unção que nos move nessa terra. Você crê nisso? Glória a Deus. E eu quero convidar você a abrir comigo em Efésios capítulo 3, versículo 14. Se você encontrou, quiser se colocar de pé, fique à vontade. Efésios capítulo 3, versículo 14. Eu quero pregar sobre a origem da unção. Mas antes eu preciso que você saiba de algo. E eu preciso que você abra bem os seus ouvidos. Unção não se compra. Eu não moro aqui no Rio de Janeiro, mas já tive várias oportunidades de estar nesse estado. E eu confesso para os irmãos que eu nunca vi nas vitrines dos shoppings do Rio de Janeiro a unção ali dentro da vitrine. Eu já pude entrar em alguns mercados aqui do Rio de Janeiro e eu nunca vi a unção sendo negociada nas prateleiras dos mercados. Eu entrei em alguns sites recentemente para comprar presentes de natais e eu não consegui colocar a unção no carrinho de compras. Porque unção não se compra, unção não se empresta. Eu não vou emprestar para você, meu irmão, porque senão eu vou ficar sem. Unção não se compra, unção não se empresta, unção não se negocia. Só tem uma forma de conseguir unção. Unção se ganha, se derrama do céu em direção à terra. Unção é adquirida a partir de um mover que vem de Deus. E o mover de Deus na terra começa com os joelhos dobrados. Você crê nisso? Efésios capítulo 3, versículo de número 14, a palavra de Deus nos diz assim: por esta causa eu me coloco de joelhos diante do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Com que, igreja? Com poder. Fortalecidos com poder,
pelo Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando enraizados e alicerçados, possam perfeitamente compreender com os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede a todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude que vem de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, meu Senhor, nós te engrandecemos, nós te bendizemos. A tua palavra é essa, o texto bíblico é esse, Senhor, e não será eu, não serão os meus irmãos, mas o próprio Deus que falará nessa noite, Pai. Nós te louvamos e queremos que o Senhor ministre em nosso coração, em nome do Senhor Jesus, amém. E aplaudindo ao Senhor Jesus, tome o seu assento, glorifique a Ele, fique com a sua Bíblia aberta nesse texto, vamos estar meditando na palavra do Senhor, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero falar sobre como ganhar essa unção. Eu iniciei dizendo que unção não se compra, não se negocia, não se empresta. Talvez você ficou até um pouco desanimado, mas eu quero encorajar você nessa noite, em dizer que a unção é algo tão precioso, que dinheiro no mundo é pouco comparado ao seu real valor, que negociações humanas são pequenas comparadas ao seu real sentido. Eu quero nessa noite ministrar sobre como você pode ganhar essa unção. E unção não é apenas sobre ganhar, unção também é sobre sustentar, porque tem muita gente que ganhou e não tem mais, porque esqueceu de nutrir a unção, esqueceu de aprimorar a unção. Muitas vezes a gente começa a treinar, por exemplo, e a gente começa a ter um resultado no nosso corpo físico, mas se você não mantém uma rotina dedicada de alimentação e treinos físicos, uma hora você vai perder, meu irmão, o resultado que você alcançou. Tem muita gente que um dia alcançou o resultado da unção, mas foi perdendo com o tempo. Deus quer trazer de volta à tona esse resultado que um dia você teve, meu irmão. Deus quer trazer de volta à tona essa chama que um dia esteve incendiando o seu coração. Então a unção não é apenas sobre ganhar. Unção também, pastor Elisandro, é sobre manter, é sobre sustentar. E talvez a pergunta que os jovens, os adolescentes, os irmãos e irmãs começam a fazer a mim nessa noite é a seguinte: como eu posso fazer para ganhar essa unção? E talvez aqueles que já ganharam essa unção estão perguntando: como eu posso fazer para permanecer com essa unção? É por isso que nós vamos diante da palavra de Deus essa noite, para encontrar as respostas para o nosso coração, amém? E para falar sobre isso, eu quero ilustrar um dos homens que mais foi cheio da unção nas páginas do Novo Testamento. Eu quero falar sobre a vida do apóstolo Paulo, um homem movido, sustentado pela unção que vem do Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, certamente Paulo foi um dos maiores nomes da história da igreja. Paulo é um divisor de águas da história do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele sem dúvidas alcançou uma prateleira inalcançável para nós, seres humanos do século 21. O apóstolo Paulo, ele foi um homem sem igual, ele ganhou uma quantidade de almas incalculável, seria impossível registrar a quantidade de almas que Paulo ganhou ao longo do seu ministério na terra, resultado de um homem cheio de unção. O apóstolo Paulo, ele era um grande pregador da história da igreja. Atos vai nos dizer que Paulo pregava um longo sermão, e no término do seu sermão as pessoas olhavam para Paulo pai e faziam um único pedido. Elas não pediam para ir embora, elas não pediam para o culto acabar, elas só pediam: Paulo, prega mais uma vez, que nós queremos ouvir você pregar tudo de novo. Um homem que tem unção quando prega move corações, uma mulher que tem unção quando prega transforma realidades e cenários, não pela força do seu braço, nem pela capacidade do seu intelecto, mas pelo poder de Deus que é manifestado através da sua boca, através das suas atitudes, através da sua pessoa. O apóstolo Paulo, além de ser um grande pregador, ele era um grande construtor de igrejas. É certo dizer que Paulo foi sim um grande perseguidor, mas quando a unção vem sobre a nossa vida, ela transforma a nossa vida. De perseguidor passa a ser perseguido, de destruidor de igrejas passa a construir igreja. Tem muitas pessoas que dizem ter unção, mas continuam as mesmas. Que unção que é essa que nos enche e não nos transforma? Paulo foi um homem que foi cheio da unção, mas também vivenciou a transformação. Construiu as igrejas que destruiu, edificou casas do Senhor onde havia guerra, e levantou a bandeira da paz onde havia sangue derramado. Um homem cheio da unção.
Era um homem que andava para lá e para cá. O apóstolo Paulo, pastor Elisandro, eu costumo dizer que era aquele tipo de pessoa que gasta mais a sola do sapato do que o tecido do assento da igreja, porque quem tem unção não consegue ficar parado na zona de conforto, quem tem unção não consegue ficar calado. É por isso que, cheio da unção, Paulo vai dizer o seguinte: ai de mim se não pregar o evangelho, porque ele sabia que a unção que enche ele, não atrai ele para a zona de conforto, mas coloca ele diante dos inimigos, coloca ele diante dos opressores, coloca ele diante dos perseguidores, porque a unção que está sobre a nossa vida é maior do que o homem mau, é maior do que o destruidor, é maior do que as potestades desse século, é maior do que o príncipe das trevas, é maior do que a maldade que é criada na mente dos homens, é maior do que a política, é maior do que os príncipes e reis dessa terra. A unção que está sobre a nossa vida é maior, meu irmão, não tem conversa. Então o apóstolo Paulo, ele era esse camarada diferenciado. E talvez você começou a escutar essa introdução, essa propaganda sobre Paulo, e assim como eu, você ficou um pouquinho envergonhado, não é verdade? Porque quando a gente começa a se comparar com Paulo, não dá nem para começar. Meu Deus, o homem era completo, escritor de 13 dos 27 livros do Novo Testamento, grande pregador, grande missionário, grande construtor de igrejas. E pode ser que, escutando tudo isso sobre Paulo, mãe, a senhora começa a se perguntar aí do assento: qual era o segredo por detrás desse homem? Qual era o diferencial por trás desse grande homem de Deus? O que Paulo possuía que talvez eu não possuo? O que Paulo tinha que eu talvez não tenho? O que Paulo fez que eu talvez não faço? Qual era o segredo por detrás da vida e por trás do ministério do apóstolo Paulo? Talvez alguém aqui poderia levantar a sua mão e exclamar dizendo: talvez o segredo por detrás do ministério do apóstolo Paulo para alcançar tanta gente era a sua vaidade, era a sua estética. Será que não era a beleza de Paulo que atraía as pessoas para ouvir a sua pregação? Afinal de contas, hoje nós vivemos numa geração onde muitos pregadores, muitos ministros, muitos líderes prezam mais pela vaidade do que pela santidade. Mas, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Definitivamente o segredo por detrás do apóstolo Paulo não era a vaidade nem a estética. Pelo contrário, se você quer encontrar o segredo por detrás de Paulo nessa noite, não procure nos guarda-roupas de Paulo, você vai se frustrar. Paulo não tinha em si vaidade, Paulo não tinha em si lindeza, não era um homem bonito, não era um modelo, não andava com as roupas mais caras. Pelo contrário, ele diz em Gálatas capítulo 6, versículo 17, que tinha consigo as marcas de Cristo. E não estou aqui dizendo que é errado, mas quando Paulo diz que há em si marcas de Cristo, ele não está dizendo que há em si plásticas para ficar mais bonito, mas ele está dizendo que por debaixo das roupas que ele utilizava, existiam sangramentos, ferimentos e cicatrizes que foram deixadas pelo açoitamento do Império Romano. Paulo, quando diz sobre as marcas de Cristo, ele em outras palavras está dizendo: eu estou pregando, mas estou apanhando, eu estou escrevendo essa carta, mas estou sangrando, eu estou fazendo a obra, mas estou sendo perseguido. Mas essas marcas só servem para comprovar uma coisa: na perseguição eu continuo de pé, porque a unção me sustenta na terra. Na dificuldade eu continuo pregando, porque a unção me sustenta nessa terra. Não importa o que está acontecendo ao seu redor, o que importa é o que está acontecendo dentro de você. Se tem unção dentro de você, meu irmão, pode vir o que vier ao seu redor, pode acontecer o que for na tua casa, vai doer, mas vai estar de pé, vai ser difícil, mas vai estar de pé, vai estar tudo acabando ao seu redor, mas vai ter recomeço nos seus lábios, pode estar tudo escuro à sua frente, mas ainda há luz na sua casa. Quem tem unção pode carregar marca, mas continua pregando. Quem tem unção pode estar sangrando, mas continua fazendo a obra. Só quem se machucou e permaneceu, levanta a mão para mim saber que a unção de Deus está sobre a sua vida nessa noite. Glorifica o nome do Senhor Jesus. A unção não é uma imunidade contra o sofrimento. Quem tem unção chora, quem tem unção sofre, quem tem unção se machuca.
Mas mesmo machucado, a unção não nos permite recuar e voltar para o lugar que Deus nos tirou. Mesmo sangrando, a unção não nos permite se debruçar no pecado e voltar para o lugar que um dia nós clamamos para sair. O segredo de Paulo não era a sua estética. Pode ser que alguém nessa noite levante então a mão e pergunte para mim: será que o segredo de Paulo era o dinheiro? Será que o que atraía as multidões para ouvir Paulo pregar era uma pregação baseada em um bem maior, em uma prosperidade? Paulo foi sim um dia rico, mas antes da sua conversão, era aluno de Gamaliel, estudava na maior escola rabínica da sua época, morava numa casa boa, vestia as roupas boas, mas após a sua conversão, Paulo ele deixa de viver no luxo, para viver na dependência. Paulo deixa de viver no luxo, para viver na dependência. Só quem tem unção está disposto a sair do luxo para viver na dependência. Porque para quem tem unção, mais vale, meu irmão, aquilo que é espiritual do que as coisas materiais. Não que a gente descarte o que é material porque desejamos o material, mas para a gente o espiritual é inegociável. Se tiver que se desprender um pouquinho do material para buscar aquilo que é espiritual, para quem tem unção não é perca, é ganho. É por isso que Paulo vai dizer que quando ele olha para o seu passado e diz: a unção me fez entender algo, considero tudo como perca. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, porque a unção me deu um recomeço, que não é baseada nos interesses da terra, mas é baseada no reino dos céus. Ponto final. Se você quer encontrar o segredo de Paulo nessa noite, não procura no guarda-roupa de Paulo. Você não vai encontrar o segredo de Paulo em sua vaidade. Se você quer encontrar o segredo de Paulo nessa noite, não procura no cofre de Paulo. O segredo do seu ministério não estava na quantia que ele possuía no banco. Talvez você está olhando para mim e está dizendo: então, se você está me dizendo que o segredo por detrás desse grande homem não era o dinheiro, se você está me dizendo que o segredo por detrás desse homem não era a fama, se você está me dizendo que o segredo por detrás desse homem não era a vaidade, qual era então o segredo por detrás do ministério do apóstolo Paulo? De alguma forma, qual eu não sei explicar para você, eu te convidaria a entrar numa máquina do tempo e experimentar a viajar 2000 anos atrás na história para descobrir qual é o segredo de Paulo. O destino dessa máquina do tempo provavelmente seria a cidade de Roma. Por lá nós não iríamos no Coliseu. Por lá, para encontrar o segredo de Paulo, nós não velejaríamos por Veneza. Para encontrar o segredo de Paulo, não comeríamos uma macarronada pelas estradas romanas. Mas se nós quiséssemos encontrar o segredo por detrás de Paulo, nós viajaríamos 2000 anos atrás e iríamos direto para uma penitenciária romana, úmida, fria e escura. Por lá nós adentraríamos as celas, os corredores, e começaríamos a andar no meio daquele lugar insalubre, caótico, feroz. Veríamos muitos sangramentos, veríamos muitos guardas, veríamos muitos chicotes. E conforme iríamos andando naquele corredor, provavelmente no final do corredor, nós escutaríamos o ranger de dentes de um homem, escutaríamos talvez o choro de um homem, veríamos talvez um homem com roupa simples sem ter o que comer. Talvez esse homem estaria sangrando, talvez esse homem estaria com muitos machucados e muitos ferimentos na sua costa, mas a diferença desses homens para os outros homens que reclamavam naquela prisão, é que esse homem no versículo 14, ele se coloca de joelhos diante do Pai. Se você quer encontrar o segredo de Paulo, não procura na quantia bancária que ele possui, mas procura na intensidade do joelho dobrado daquele homem. Paulo ele estava na prisão sangrando, mas estava de joelho. Paulo estava na prisão ferido, mas estava de joelho. Paulo estava na prisão injustiçado, mas diante das injustiças ele estava como? De joelhos. É por isso que no versículo 14 do capítulo 3, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai entender que Paulo vai dizer para você nessa noite, que é encontrar o segredo por detrás da minha vida. Não me procura diante dos holofotes, não me procura diante das pessoas, não vai procurar esse segredo na minha conta bancária, mas procura um dia me visitar na prisão e veja se eu ainda diante das injustiças não estarei de joelhos dobrados. Ele está dizendo para essa igreja, para a minha vida e para a sua vida, que o segredo por detrás do seu ministério não se consiste em quanto tempo ele passa em evidência diante dos homens, mas em quanto tempo ele passa no secreto diante de Deus.
O apóstolo Paulo, ele está dizendo que o segredo para ter tanta unção, meu irmão, não se consiste no período que ele passa em evidência diante das câmeras, mas se consiste na quantidade de tempo que ele passa sozinho, sem ninguém observar ele, no secreto, no escuro, com a porta fechada, distante de tudo e de todos, clamando e buscando ao Senhor, que é o Criador de tudo e de todos. Paulo, ele está nos revelando isso, meu irmão, que o segredo por detrás de todo grande homem de Deus que possui unção, e o segredo por detrás de toda grande mulher de Deus que possui unção, é uma vida dedicada à oração. Eu não sei você, mas eu particularmente acho incrível quando eu vou conversar com uma pessoa e eu posso sentir a presença de Deus na vida dessa pessoa. Eu não sei você, pastor Elisandro, eu tenho certeza que vocês vivem isso, tem muita gente aqui nessa igreja que é desse jeito. Eu não sei você, mas é tão legal quando você vai conversar com alguém que talvez você nunca viu na vida, mas na forma como aquela pessoa fala, você já sente a presença de Deus. Na forma como aquela pessoa se comporta, você já sente a presença de Deus. Na forma como essa pessoa trata os outros, você já sente a presença de Deus. O segredo dessa pessoa não está na vaidade, não está no dinheiro, mas essa pessoa conquistou esse brilho, foi com a porta do quarto fechada, o joelho dobrado e o secreto na presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele está nos ensinando que o segredo por detrás do seu ministério é uma vida dedicada à oração, é uma vida de joelhos dobrados. Você está entendendo essa palavra para a sua vida, meu irmão? Você está recebendo essa palavra para a sua vida, porque é para a minha vida também. E eu confesso para os irmãos que Deus tem feito algumas coisas que mesmo eu não consigo explicar. Deus tem me dado a oportunidade de viajar para muitos estados, e coisas que para mim eram apenas sonhos, coisas que eu via na TV, hoje faz parte da nossa realidade. Muitas vezes para ir pregar eu preciso ir até um aeroporto, pegar um avião para chegar no estado que eu vou estar ministrando. E eu confesso para os irmãos que eu sou uma pessoa que fica muito atenta aos detalhes, e tem alguns detalhes que me deixam envergonhado, pastor Elisandro, envergonham. Porque eu começo a me lembrar de algumas ocasiões em que eu estava, por exemplo, dentro de um avião ou dentro de um aeroporto. Já vi isso também dentro da estação de trem em São Paulo, no metrô. Independente do que estava acontecendo, judeus que estão no erro, que estão no engano, rejeitaram Jesus como Salvador. Independente de quem está no ambiente, quando dá a hora dele orar, a oração dele é inegociável para ele. Ele não está disposto a negociar. E 3 vezes durante o dia, de forma categórica, ele ora. Mesmo estando no erro, ele ora. Quantas foram as vezes, por exemplo, que dentro de um avião, eu não pude contemplar com os meus próprios olhos muçulmanos, que também estão no erro, mas que quando dá a hora dele fazer uma das suas 5 rezas, ele pode estar no avião, ele pode estar no barco, ele pode estar no carro, ele pode estar na moto, independente de onde ele está, independente de quem está com ele, quando dá a hora dele orar, ele pega o seu tapete, ele estende o seu tapete, e ele começa a se curvar para Meca, e começa a rezar, começa a orar. Está no engano, mas está orando, para o Deus errado, mas está orando. E muitas vezes eu, Abner, começo a refletir um pouco mais sobre a forma como eu estou vivendo. E nesse emaranhado de oportunidades, de propostas, de tarefas do dia a dia, a gente acaba se esquecendo daquilo que deve ser prioridade para as nossas vidas. Se relacionar com aquele que merece a nossa atenção, é digno da nossa atenção, ou melhor, nós não somos merecedores dessa atenção, mas Ele nos concede graça para isso. E muitas vezes a gente acaba deixando a oração como algo secundário na nossa vida. Eu, por exemplo, durante um tempo da minha vida, negligenciei a vida de oração. Eu me recordo que em um determinado momento da minha vida, a minha oração era aquela coisa decorada, sabe? A gente fala tanto sobre a reza, mas muitas vezes a nossa oração é uma reza decorada. A gente chega no final da noite com o olho aberto e o outro fechado, já morrendo de sono, e fala: Senhor, a minha oração de hoje é a mesma de ontem. Ou se não, o negócio é tão sério, pastor Elisandro, a gente está com tanto sono, que a gente começa a trocar as coisas, né? A gente começa a abençoar os nossos pecados e repreender as nossas bênçãos, porque o sono já contaminou a nossa mente. E é engraçado notar, porque, não sei você, mas o Abner, ele estufa o peito para dizer que ele é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, e aqui o Abner, se não tomar cuidado, ele deixa até o orgulho subir um pouquinho, ó. Povo escolhido de Deus. A gente acha o máximo falar isso, eu acho incrível.
Mas, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O que nos caracteriza como povo de Deus na terra? Você já parou para pensar nisso? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu amo estudar teologia, sou professor de teologia. Mas eu tenho que ser franco comigo mesmo. O conhecimento teológico não é a nossa principal característica na terra. Sabe por quê? Tem muito ateu que sabe mais da Bíblia do que eu e você junto. Sabe da Bíblia, tem conhecimento, mas não é povo de Deus. A gente gosta tanto de ouvir louvores, mas eu pelo menos tenho um vizinho, meu irmão, eu peço que você ore por esse vizinho. Ele escuta forró o dia inteiro alto. É uma briga naquela casa, é a esposa querendo pegar ele, é ele querendo pegar os filhos, é os filhos querendo sair de casa, fugir de casa, a casa está um caos, está um tormento, ninguém aguenta mais. Só que quando tudo desaba, o pastor Elisandro, eles colocam lá, com muito louvor. E ontem, no dia anterior, estava com muita contenda, né, com muito barulho, Vitor quebrando para lá e para cá, mas está louvando. É possível estar diante da presença de Deus e louvar ao Senhor. É possível não ser povo de Deus e louvar ao Senhor. A gente se veste de forma elegante. Nós temos essa característica como pentecostais. Mas a gente sabe que a elegância da nossa roupa, embora seja uma característica nossa, não é a única característica do povo de Deus. Não é novidade para a gente que os maiores bandidos do nosso país se vestem de forma muito elegante. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo isso faz parte da nossa característica. Conhecer a teologia faz parte de nós. Cantar louvores faz parte de nós. As nossas vestimentas é a nossa identidade. Mas a principal característica do povo de Deus não é essa. A maior característica não é essa. Porque o ímpio pode estar distante de Deus e conhecer a palavra. O ímpio pode estar distante de Deus e cantar louvores, mas só existe um povo na terra que dobra o seu joelho, só existe um povo na terra que clama ao Senhor, só existe um povo na terra que fecha a porta do seu quarto não para pecar e não para murmurar, mas para clamar ao Deus de Israel. Só existe um povo na terra que está sofrendo, mas escolhe sofrer de joelhos. Só existe um povo na terra que está chorando, mas chora de joelhos. Só existe um povo na terra que não tem muitas vezes a resposta na ponta da língua, mas que sabe que quando dobrar o joelho, aquele que tem a resposta pronta, aquele que tem a resposta definida, vai ouvir o clamor e vai trazer a solução. Esse é o povo de Deus, é um povo que dobra o joelho, é um povo que clama mesmo sem saber como vai ser, é um povo que entende que é forte não quando está de pé, mas que é forte quando está de joelhos. E esse povo está na catedral do Rio de Janeiro nessa noite, para dizer, é a oração que nos sustenta, é a oração que nos conduz, é a oração que nos caracteriza. Nós somos geração eleita porque temos alguém que escuta a nossa oração. Nós somos sacerdócio real, porque como sacerdotes ainda entramos na presença de joelhos. Nós somos, meus irmãos, povo escolhido de Deus, porque aquele que nos escolheu reclina nos seus ouvidos o céu, para escutar o nosso clamor da terra. Aonde está o povo que ainda dobra os seus joelhos nessa noite? Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela oração. O segredo por detrás de todo grande homem de Deus é uma vida de oração. Quando eu ministrei sobre Débora nessa igreja, eu falei sobre essa história. Um dos maiores avivamentos que aconteceu no mundo foi na Inglaterra por intermédio de John Wesley. Um avivamento que alcançou 75 milhões de almas para Jesus. Quem começou esse avivamento foi Deus, mas quem ele usou para viver esse avivamento foi John Wesley. Um homem, através do movimento metodista, alcançou 75 milhões de pessoas naquele continente europeu. E se você quer encontrar o segredo por detrás do avivamento da Inglaterra e da Europa, vá um dia na casa de John Wesley. É um museu hoje em dia lá. Leve-o junto também se você quiser. Lá naquela casa que hoje é um museu desse grande pregador, você vai conhecer a cozinha, vai conhecer a sala, vai conhecer o jardim. Mas quando você subir as escadas, certamente você entrará no quarto de John Wesley e ali você encontrará o segredo do avivamento da Europa. Ou o segredo não vai estar no guarda-roupa nem no cofre. O segredo vai estar do lado da cama. Até os dias de hoje existem 2 marcas de joelho naquele quarto fincadas no chão.
Aquele moço orou tanto, orou tanto, orou tanto, orou tanto, orou tanto, que o seu quarto, o chão do seu quarto, ficou carimbado com as 2 marcas do seu joelho dobrado. Passaram-se alguns anos, muitos anos para ser honesto, um seminário de teologia levou alguns meninos para conhecer a casa de John Wesley, e os meninos conheceram a sala, o quarto, e quando chegaram no quarto, os meninos ficaram espantados com as marcas do joelho do John Wesley ali fincadas naquele lugar, pastor Alessandro. O professor daquele seminário fez com que os meninos voltassem para o ônibus, e ao fazer a chamada ele viu que estava faltando um menino na lista. O professor retornou à casa daquele grande avivalista para procurar o menino que faltava, procurou na sala, o menino não encontrou, procurou no banheiro e não encontrou, procurou na cozinha e não encontrou. Mas quando ele subiu as escadas, indo em direção ao quarto de John Wesley, onde existem até hoje as marcas do joelho dobrado daquele homem, aquele professor vai começar a escutar uma oração. O menino atrasado, que não estava no ônibus, ele fazia uma oração repetida, clamando: Senhor, faz mais uma vez. Senhor, faz de novo nessa geração. Senhor, faz em mim aquilo que o Senhor fez na vida desse homem no passado. Senhor, faz mais uma vez, faz de novo, Senhor, na nossa geração. E aí o professor atrasado, quando abre a porta do quarto, sabe o que ele viu? Ele viu que o menino tinha dobrado o joelho no mesmo lugar das marcas do joelho do John Wesley. E o menino estava clamando: faz mais uma vez, Senhor, faz de novo, Senhor, faça na minha vida o que o Senhor fez na vida desse homem. E aquele professor, pai atrasado, vai olhar para o menino que de joelhos dobrados estava e vai dizer: Billy Graham, se levanta, porque a gente está atrasado para voltar. O segredo de Paulo é joelho dobrado, o segredo de John Wesley é joelho dobrado, o segredo do maior avivalista do século 20, que pregou em 185 países para 210 milhões de pessoas, Billy Graham, é joelho dobrado. A nossa denominação nasceu com joelho dobrado, porque cá entre nós, meu irmão, para estar no subterrâneo da Pompeia e olhar para um homem armado que foi ali para matar um missionário e dizer: ó, viu, pode trazer a arma e colocar aqui em cima do púlpito, porque hoje Jesus está libertando você, tem que ter muito joelho dobrado no secreto. Para olhar para uma criança com uma perna maior do que a outra e diante de 5, 6, 7 mil pessoas no grande templo falar: pode trazer a criança que hoje ela volta andando normalmente. No secreto tem que ter vida de joelho dobrado. Não é sobre fama, não é sobre dinheiro, não é sobre aparência, é sobre secreto, é sobre oração, é sobre renúncia, meu irmão, daquilo que gostamos de fazer, para fazer aquilo que precisamos fazer. Nós precisamos clamar, nós precisamos buscar, e nós seremos fortes não quando estivermos de pé, mas quando estivermos de joelhos dobrados. Paulo está nos ensinando que o segredo por detrás do seu ministério é uma vida de joelhos dobrados. Ainda dentro do meu tempo, no versículo 14, Paulo fala assim: e novamente por essa causa eu me coloco de joelhos diante do Pai. Ele se coloca como? De joelhos. É interessante notar que a oração de Paulo gera nele unção, mas a oração de Paulo é conduzida por uma motivação. É por isso que ele diz: por esta causa. Por esta causa. Alguém tem alguma causa aqui nessa noite? Alguém tem alguma causa na justiça, alguma causa familiar, alguma causa dentro da área da medicina? Deixa eu falar uma coisa para você: aquele que é especialista em resolver causas, ele está com o escritório dele aberto 24 horas por dia. Ele está com o consultório dele aberto 24 horas por dia. E é interessante notar que para falar com um doutor, para falar com esse advogado, para falar com esse juiz, para falar com esse médico, você não precisa, querida irmã que está aqui, querido irmão que está aqui, entrar em uma fila de espera gigantesca de dias, semanas ou meses.
A boa notícia é que o grande juiz, o grande médico, o grande doutor, o grande advogado, ele atende 24 horas por dia, e para entrar na lista de espera de forma instantânea, dobra o seu joelho e vê se ele não abre os ouvidos para escutar você, para responder você. O Deus das causas impossíveis está nessa igreja, está nesse lugar, ele está de braços abertos para receber o seu clamor, a sua oração. Eu posso sentir a presença dele aqui nesse lugar, eu posso sentir ele se movendo entre nós. Deus seja louvado por isso. E o apóstolo Paulo, ele leva até o Senhor uma causa que era humanamente impossível. A carta foi escrita para qual igreja? A igreja de Éfeso. Éfeso era uma causa impossível, meu irmão. Éfeso era o centro da idolatria mundial. Paulo está orando aqui pelo avanço missionário na cidade de Éfeso, mas Éfeso respirava idolatria. O maior templo pagão do mundo da época de Paulo ficava em Éfeso, o templo da deusa Diana. A economia da cidade de Éfeso baseava-se nas caravanas que viajavam de todas as partes do mundo para conhecer o templo pagão naquela cidade. Os restaurantes vendiam porque existiam idólatras na cidade. As lojas, pastor Elisandro, vendiam porque existia idolatria na cidade. Tudo apontava para o pecado, tudo apontava para o engano, tudo apontava para a injustiça. Tanto é que Paulo era o homem mais perseguido da cidade de Éfeso. E a palavra vai dizer em Atos 19, que a cabeça de Paulo estava sendo pedida em uma bandeja para quem conseguisse matar ele. Haveria uma grande recompensa por isso, porque a pregação de Paulo trazia prejuízo financeiro para aquela cidade. O templo deixava de ser frequentado, as estátuas não eram mais vendidas, e a deusa Diana não era mais adorada. Pregar o evangelho na cidade de Éfeso, humanamente, era uma causa impossível. Os irmãos estão entendendo a explicação? Era uma causa impossível. Mas diante das causas impossíveis, o homem cheio da unção prefere se recorrer àquele que tem a causa, a solução, do que se sustentar na opinião das pessoas que não podem resolver aquela situação. Muitas vezes a gente fica buscando o direcionamento de pessoas que não têm direcionamento para nos dar. Muitas vezes a gente fica buscando solução de lugares, de ambientes, de momentos que não podem trazer a solução para aquela situação. Sabe uma coisa que eu queria te dizer para você, meu irmão, comece a falar mais com Deus, Ele tem a solução. Comece a pesquisar mais na busca ali do céu, ali você vai encontrar resposta. Começa a se recorrer mais a Ele e veja se Ele não dará o direcionamento. E diante, meus irmãos, de tantas coisas, Paulo ele vai buscar a solução para aquilo que era impossível aos olhos humanos. As pessoas olhavam para Paulo e certamente diziam: Paulo, nem tenta abrir uma igreja em Éfeso, vai dar errado, é uma causa impossível. Paulo desiste dos efésios, eles não querem a palavra, eles não vão aceitar a palavra, é uma causa impossível. Mas pelas causas impossíveis, Paulo não murmura, pelas causas impossíveis, Paulo não reclama, pelas causas impossíveis, Paulo não joga a toalha, pelas causas impossíveis, Paulo não desiste de pregar, pelas causas impossíveis, Paulo não deixa de seguir a Jesus Cristo, mas pelas causas impossíveis, Paulo mais uma vez, ele dobra o seu joelho, sabendo que a resposta não vem da terra, mas ciente que a resposta vem do céu, sabendo que a solução não vem dos homens, mas ciente que a solução vem do Criador dos homens, sabendo que na sua própria força ele não vence, mas que na força do Senhor ele já é mais do que vencedor, para a honra e para a glória do nosso Deus. Fim de conversa, meu irmão. E todo mundo que um dia disse desiste que vai dar errado, todo mundo que um dia disse para e não tenta vai fracassar, todo mundo que um dia disse Paulo nem tenta que você não vai conseguir, todos eles tiveram que um dia receber a notícia: a igreja que Paulo construiu na cidade de Éfeso está lotada, não está cabendo mais as pessoas, o templo da Diana está ficando vazio, agora não tem mais espaço nos corredores da igreja de Éfeso, vamos precisar construir congregações na Ásia Menor, porque a igreja de Éfeso não para de crescer. O segredo do crescimento da igreja de Éfeso, que se tornou a maior igreja do contexto primitivo, não estava nos cantores famosos que lá congregavam, nem nos pregadores famosos
todos que lá participavam dos cultos, mas o segredo de uma igreja que cresceu em meio à perseguição e dificuldade foi que um homem, mesmo sem resposta, encontrou a resposta na oração. Que um homem, mesmo sem saber como vai ser, encontrou o direcionamento na oração. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é: quando você não saber o que fazer, a oração vai te sustentar. Quando tudo desabar diante de você, a oração vai te guiar. Quando meu pai recaiu nas drogas, a solução não foi o que os outros falaram, a solução foi o que Deus falou. Só que só pôde ouvir Deus falar quem primeiro colocou-se de joelhos para encontrar a solução nele. Quando a minha mãe recebeu o diagnóstico de esterilidade, embora a gente não descarte a medicina, entende que médicos, eles têm o conhecimento que vem de Deus para fazer aquilo que é muitas vezes da vontade de Deus. A solução para me fazer vir ao mundo não veio das pesquisas, não veio dos artigos, não veio da ciência. A solução para a minha existência veio primeiramente no joelho de um homem e de uma mulher dobrada, que mesmo sem saber como seria, sentia e sabia que Deus responderia. Oração é sobre isso, meu irmão. Muitas vezes a gente não sabe como vai ser, a gente não sabe como que vai estar no ponto, na linha de chegada. Mas mais importante do que o ponto da linha de chegada é o ponto de partida. A oração não deve estar na linha de chegada dos seus sonhos. A oração deve ser o ponto de partida de tudo que você foi fazer. A oração não deve te acompanhar depois que você tomou as suas decisões. A oração deve estar no início da tomada de decisão. A oração, ela não é um enfeite ou algo que a gente utiliza só em datas comemorativas. Oramos pelos amigos no aniversário, oramos na igreja aos domingos. Não, a oração é inseparável do cristão. É por isso que Paulo vai dizer que até os judeus podem orar 3 vezes por dia, os muçulmanos 5, mas quando o assunto é a gente ora sem cessar. A nossa oração não deve terminar, a gente acorda já intercedendo, a gente se alimenta agradecendo, e a gente vai dormir sem antes, não vou ter que orar, vou ter que louvar a Deus por mais um dia que Ele me concedeu. Isso é a vida que Deus tem proposta para nós. Deus, Ele não quer ser aquele pai que é esquecido pelos filhos. Tem muito filho que é criado por um pai, o pai vai lá, gera o filho, cria o filho, educa o filho, proporciona alimento diário para aquele filho, dá o que não tem para o filho, veste o filho, estuda o filho, paga muitas vezes os estudos do filho, e muitas vezes quando o filho cresce e recebe as bênçãos do pai, o filho vai para a cidade grande, e a correria na cidade grande, pastor Elisandro, é intensa, é muito trabalho, é muito estudo, são muitas oportunidades, e muitas vezes o filho, no meio de tantas ocasiões, no meio de tantos lugares, acaba se esquecendo do pai que proporcionou tudo aquilo para ele. Se não fosse o pai, aonde ele estaria? E se torna aquele filho comemorativo, só liga para o pai no dia dos pais, só fala com o pai no aniversário do pai, não leva em consideração tudo que o pai fez para ele chegar aonde ele chegou. Se torna aquele filho que só lembra do pai no Natal, no Ano Novo. Deus não quer ser esse pai para você. Deus preparou tudo para você, preparou casa, preparou a família, preparou a esposa, preparou os filhos, preparou a igreja, preparou o trabalho. Ele não está querendo que você se lembre dele apenas em uma campanha, Ele não quer que você se lembre dele apenas em uma data comemorativa, Ele quer estar numa ligação 24 horas com você, Ele quer estar acompanhando você, seja na cidade grande, ou seja nas zonas rurais. Esse pai, Ele quer ter contato diário contigo. Não seja um filho que só se lembra do seu pai espiritual em datas comemorativas. Você está entendendo a palavra de Deus sobre nós? Deus, Ele é esse pai para a nossa vida. E que ingratidão seria minha esquecer desse pai, esquecer de me relacionar com esse pai. Esse pai fez tudo por mim. O mínimo que eu posso fazer é estar em contato em forma de agradecimento por tudo que Ele fez por mim. Eu não quero ser o filho que vai para a cidade grande e deixa o pai lá esquecido na área rural.
Eu não quero ser o filho que vai ser atraído pelas ocasiões da terra, pelas propostas do mundo, pelas oportunidades do trabalho, e esquecido daquilo que o meu pai fez por mim. Eu quero ser um filho que diante do meu pai, o meu Criador, o meu Senhor, o dono do céu e o dono da terra, que fez tudo e proporcionou tudo para mim, diante disso eu quero agradecer, eu quero louvar, eu quero exaltar o nome desse Pai. Meus irmãos, essa palavra é muito forte e ela vem em direção a mim. Primeiro nós entendemos que o segredo de Paulo está na vida de joelhos dobrados. Segundo, nós entendemos que por uma causa impossível Paulo se coloca de joelhos. O segredo para ser um grande pregador é uma vida de oração. O segredo para ser uma grande mulher de Deus é uma vida de oração. Segundo ponto, pelas causas impossíveis. Existe um Deus que faz além do impossível quando você dobra o seu joelho. Ore mais, peça mais, clame mais, insista mais. Essa causa já foi ganha em nome do Senhor Jesus. Por esse púlpito não passará testemunhando aqueles que mais reclamaram, aqueles que mais duvidaram. Por esse púlpito passarão com testemunhando aqueles que mesmo no sofrimento permaneceram-se de joelhos dobrados. Que eu e você venhamos ser um desses que passará por aqui, que antes da murmuração teve oração, e que mesmo depois da oração, a nossa vida continua intensa diante do Senhor. Para encerrar essa palavra, no versículo 16, Paulo no versículo 14, ele revela que o segredo do seu ministério é a oração. Ele também revela, segundo tópico, que pelas causas impossíveis, existe um Deus que faz além do impossível. Dobra o seu joelho por essa causa. Por último, mas não menos importante, no versículo 16, Paulo ele revela qual é o motivo do seu clamor. No versículo 16, Paulo diz: peço que Deus, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder. Paulo, ele fala que tem uma causa no versículo 14. Mas no versículo 16, pastor Elisandro, ele revela qual é essa causa. E pelo que Paulo está clamando aqui? Ele está clamando por poder. Meus irmãos, vale ressaltar, para encerrar essa palavra, que quando Paulo, ele fez essa oração, ele só pediu uma coisa, poder. Mas aonde Paulo estava quando fez essa oração? Ele estava em Roma. Mas ele não estava num resort, ele não estava num hotel, não estava num camping. Quando Paulo fez essa oração, ele estava acorrentado, aprisionado, numa prisão. Estava no escuro. Incerto se viveria ou não. Incerto se era a forca ou a guilhotina que ele esperava no futuro. Paulo estava no corredor da morte, estava diante do fim da sua vida. E coloque-se no lugar de Paulo. Eu pelo menos, se estivesse no lugar de Paulo, qual seria a minha oração? Senhor, mata agora esses guardas que estão tudo aqui me ameaçando, Pai. A minha oração será essa, eu vou revelar para vocês, meus irmãos, a oração de um homem que tem medo. Senhor, abre agora essa cela, eu quero sair correndo dessa prisão. Tira agora, Pai, esses soldados daqui. Me dá de volta a liberdade. Então parece que aquele louvor, né? Eu quero de volta o que é meu. Mas em nenhum momento, meu irmão, você vai ver Paulo pedindo para sair da prisão. Isso aqui foi uma grande afronta para mim. Paulo está preso, ele foi injustiçado, ele foi levado daquela prisão porque ele pregou o evangelho. E ele não está reclamando. Ele não está pedindo: Senhor, me tira da prisão, Senhor, me livra da prisão, Senhor, abre essa cela e mata esse guarda. Não. Paulo, diante da prisão, meu Pai, ele só consegue pedir uma coisa: poder que vem do céu. Eu estou preso, mas quero o teu poder. Eu estou alicerçado, mas eu quero o teu poder. Eu estou acorrentado, mas eu quero o teu poder. Eu fui injustiçado, incriminado por algo que não fui, que não fiz, mas que eu seja então alguém injustiçado, cheio do poder que é a justiça de Deus. Ele está diante de uma situação que ele está diante da morte, mas enquanto ele viver, ele não quer liberdade, ele não quer riqueza. Enquanto ele viver, ele quer que tenha poder de Deus em sua vida. É por isso que no versículo de número 16, Paulo está falando: peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder. Paulo está preso, mas está querendo poder. Paulo está algemado, mas está querendo poder. Paulo está encarcerado, mas está querendo poder. Sabe por quê, meu irmão?
Porque para Paulo é melhor ser um crente algemado, cheio do poder, do que ser um crente moderninho aí do século 21, desfilando livre, leve e solto pelas ruas do Rio, pelas ruas de São Paulo, sem poder nenhum. Para Paulo é melhor estar encarcerado, é melhor estar acorrentado, cheio do poder, do que estar leve, livre e solto, pulando, correndo para lá e para cá, sem a presença de Deus. Porque ele sabia que cheio do poder, mesmo estando preso, em Atos 16 ele ainda teria forças para louvar à meia-noite com Silas. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, talvez você não canta bonito, talvez você não é afinado, talvez você não sabe os tons, não sabe as notas, mas um louvor de um crente cheio do poder, por mais que seja desafinado, tem poder à meia-noite de fazer a cela se abrir, tem poder de fazer à meia-noite a prisão desmoronar. Pode estar desafinado, mas se tem poder já é mais do que suficiente para tocar no coração do carcereiro e salvar ele e a casa dele. Ah, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez tu nunca fez uma faculdade de teologia, talvez tu nunca entrou num seminário teológico, mas Paulo vai dizer que ele, cheio do poder, preso em Roma, ele evangelizou 70 mil homens da guarda pretoriana. Porque quando tu está cheio do poder, não é o seu conhecimento apenas falando, mas é Deus falando através de você, é o poder dele que está conduzindo os seus lábios, é o poder dele que está movimentando a sua boca. Tem alguém cheio do poder aqui que ainda louva? Tem alguém cheio do poder que ainda prega? A nossa força não vem do nosso braço, a nossa força vem do poder de Deus, meu irmão. É sobre isso. E eu encerro essa palavra dizendo que o segredo do apóstolo Paulo era uma vida de orar. Segundo tópico, pelas causas impossíveis, Paulo se colocou de joelhos. Terceiro e último tópico, o clamor e o pedido daquela ocasião foi por poder. Eu quero clamar por poder nessa noite. Coloca-se de pé, eu quero clamar por poder nessa noite. Eu tenho 4 minutos. Não sei se o ministério de louvor virá após mim, não sei exatamente o que acontecerá, mas nesses 4 minutos que ainda tenho, eu quero fazer um clamor aqui por poder. Eu quero pedir que você está livre para fazer aquilo que Deus colocar no teu coração. Se você quiser abraçar alguém que está do seu lado, se você quiser orar por alguém que está aí do seu lado nesse banco, meu irmão, deixa Deus te usar, porque agora é o poder de Deus através das nossas vidas. Essa palavra nos ensinou que o segredo por detrás do apóstolo Paulo era uma vida de oração. Segundo, essa palavra nos ensinou que pelas causas impossíveis existe um Deus que faz além do impossível. E terceiro, e não menos importante, o pedido daquele homem foi por poder. Que nessa campanha você venha clamar por unção que gera poder na minha vida, na sua vida, na nossa igreja, na nossa casa. E nesse momento nós temos muitas causas materiais para serem apresentadas nessa conferência, nessa campanha. Mas eu quero pedir que Deus derrame poder sobre a minha vida e derrame poder sobre a sua vida, amém? Posso contar com você? Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos nesse exato momento, Senhor. Nós estamos clamando, nós estamos diante da Tua presença, meu Pai. Nós estamos aqui, Senhor, e sabemos, Pai, que Tu és real, sabemos que o Senhor habita, Senhor, em nossos dias. Sabemos, Pai, que a Tua graça se manifesta em nós e através de nós. Senhor, nós queremos viver cheios do Teu poder. E nós sabemos, Pai, que poder de Deus não se compra. Poder de Deus não se empresta. Poder de Deus não se transfere como um dinheiro no banco. Poder de Deus se ganha. E só ganha poder de Deus quem tem joelho dobrado. Só ganha poder de Deus quem tem vida de oração. Senhor, que as obrigações diárias não venham nos tirar do secreto. Que as nossas demandas do dia a dia não venham nos distanciar da Tua presença. Que aquilo que temos que fazer, que aquilo que precisamos fazer, não venha estar à frente daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E a nossa oração é uma oração pedindo, Senhor, mais poder sobre a nossa casa, mais poder sobre a nossa vida, mais poder sobre nosso ministério, mais poder sobre a nossa pregação,
mais poder sobre a nossa igreja, mais poder sobre os nossos dias, mais poder, nós queremos mais, meu Senhor. Poder que foi com Paulo, poder que foi com John Wesley, poder que foi com Billy Graham, poder que foi com Manuel de Melo, mas é poder que também será conosco, meu Senhor. E nós clamamos para que esse poder se derrame em toda a igreja, que esse poder se derrame do mais novo ao mais experiente, que esse poder, Pai, desça como fogo sobre os nossos corações, poder que batiza no Espírito Santo, poder, Senhor, que manifesta dons de línguas, interpretação, revelação, dons espirituais, poder esse que faz o cego enxergar, poder esse que faz o mudo falar, poder esse, Senhor, que faz o surdo ouvir, poder esse que faz o paralítico andar. Nós queremos esse poder sobre nós, meu Pai. Pode faltar algumas coisas, meu Senhor, mas não pode faltar o Teu poder sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos por isso. Nós Te bendizemos, Pai, e Te louvamos porque o Teu poder está sobre as nossas vidas. Unção e poder de Deus, meu irmão, não se compra. Unção e poder de Deus não se empresta. Unção e poder de Deus só se ganha. E só ganha poder de Deus quem tem joelho dobrado, quem tem vida de oração. Eu quero louvar a Deus porque existe uma igreja de oração aqui no Rio de Janeiro. Eu quero louvar a Deus porque existe um povo aqui na catedral que entende que a nossa arma de guerra não é espada. Se você estava aqui no ano passado e me ouviu pregar sobre Débora, você vai se lembrar. A nossa arma de guerra não são escudos. Nós não batalhamos com arco e flecha. Nós não utilizamos, meus irmãos, táticas humanas de guerra. Mas para quem aprendeu com Débora sabe que quando a gente dobra o nosso joelho, o céu se abre, chove no deserto, o inimigo é amarrado e a vitória é estabelecida, não pela nossa força, mas pelo poder de Deus. Eu não sei qual é a Éfeso que você está enfrentando. Eu não sei qual é a Éfeso do seu casamento. Eu não sei se você tem um filho que está nas garras de Satanás. Mas a resposta não vem da murmuração, a solução não vem do grito, a solução está diante daquele que era, diante daquele que é e diante daquele que há de vir. O seu nome é sobre todos, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é a estrela da manhã, Ele é a videira verdadeira, Ele é a raiz de Davi, Ele é a fonte de água viva, Ele é o pão da vida, Ele é a verdade, Ele é caminho, Ele é início, Ele é tudo que há em nós, tudo que nós temos, e Ele está de braços abertos dizendo: clama mais e eu vou responder, pede mais e eu vou conceder, busca mais e eu vou te mostrar, procura mais e eu vou te revelar. A procura não é feita correndo, a procura é feita de joelhos dobrados. A resposta muitas vezes não está no livro didático. A resposta está te esperando no secreto. Feche a porta do teu quarto e se depare com a resposta que vem de Deus. Que a nossa oração não termine aqui, mas que essa chama que está ardendo sobre os nossos corações continue ardendo em nossas casas. E que esses princípios sobre a vida do apóstolo Paulo possam saltar da página das Escrituras e se concretizar na nossa vida através do poder de Deus, amém? Eu quero louvar a Deus, pastor Elisandro, por essa oportunidade. Pastor Alu, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu deixo aqui o meu cumprimento, a minha palavra de carinho à Catedral do Rio por mais uma vez me receber nesse lugar. Que o poder de Deus te abençoe, que Ele te guarda e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te abençoe. As palmas louvam ao Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. Permaneça aqui. Você já recebeu de Deus? E eu vou falar mais uma vez com fé. Qual é a causa que você precisa? Por que causa você está falando com Deus? Já foi ministrado hoje. Vem para frente agora. Se tem alguma causa que você precisa apresentar para Ele, como médico,
como advogado, como rei, que dá a palavra e libera. Por esta causa, você fica à vontade agora, me põe de joelho. Por essa causa, eu saio do meu lugar. Por essa causa, unção gera movimento. Unção supera limitação. Unção não tolera aquilo, é que eu não consigo isso. Consegue. A unção te faz transpor. Por esta causa, eu não vou ficar gemendo no cantinho, eu vou adorar no secreto. Chega bem para frente, tem mais pessoas chegando. Você conhece a sua causa. É você e Deus agora. O missionário Abner não sabe, eu não sei, mas o Senhor, isso já é o suficiente. Qual é a causa? Qual é a causa? Qual é a causa? Fala para ele. Aleluias. Tem uma palavra que vai ser liberada agora pelo servo do Senhor para a tua vida. Uma palavra profética agora. A oração foi feita. E aí, olha, apresenta a tua causa. Imagina, irmão Abner, missionário Abner, servo de Deus. Quantas impossibilidades apareceram aqui hoje. Quantas causas que, ó, não tem jeito, não vai dar. A minha vida é assim, nasci assim, mas não vai ser assim. A causa vai mudar. O impossível se apresentou. Aí agora vem um pregador e fala do Deus do impossível. Aí pronto, aí resolveu. Porque o que você resolvia no seu intelecto, foi dito aqui, o que você resolvia na força do seu braço, com os seus contatos, você não resolve mais. Agora é com a oração. Agora é o campo da soberania de Deus. Agora é hora de você literalmente sentir Deus tocar onde ninguém conseguia tocar. Deus falar onde ninguém conseguia dizer. Aquele ambiente que só a palavra de Deus penetra entre as juntas e medulas, entre a alma e o espírito. Eu quero pedir ao pastor Abner que ore ao Senhor com fé sobre aquilo que era impossível, se tornando real, possível aqui. A presença do Senhor, a vida, a família. É uma noite de milagre. Você é um milagre de Deus. Aleluia, meu Senhor, o Deus das causas impossíveis. Passeia nos corredores dessa igreja, meu Pai. E nós apresentamos o teu povo, Senhor. Tantas causas que para o médico não tem mais solução, mas o médico dos médicos marcou o encontro nessa noite, nesse lugar. Tantas causas impossíveis, para o advogado não tem mais jeito, mas o advogado fiel marcou presença nesse lugar. Aleluia! Tantas causas que para o juiz não tem mais solução, esquece, só aceita o decreto, só aceita o que foi decidido. O grande juiz, o soberano juiz, que se veste de branco, que tem olhos como que de fogo, que tem cabelos brancos como a neve, que tem pés reluzentes como latões de fogo, está aqui para bater o martelo. E a palavra do homem é pequena quando comparada com a sua palavra. Os decretos do homem são destruídos de acordo com a tua vontade. O que era impossível para a humanidade se torna possível diante do céu, quando um povo se dobra de joelhos. Meu irmão, continua orando, porque Deus está mudando sentenças aqui. Deus está mudando diagnósticos aqui. Deus está visitando saúde, Deus está visitando lares. Meu Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus, Pai, que restaura famílias. O Senhor é o Deus, Pai, que restaura a saúde. Eu não sei qual é a causa que o meu irmão, que a minha irmã está apresentando nessa noite. O Senhor sabe, e não apenas sabe, o Senhor tem a solução, o Senhor tem o jeito, o Senhor tem os métodos, o Senhor tem a resposta, o Senhor tem o caminho. E o teu povo clama ao Senhor, e a tua palavra vai dizer: clama a mim, clama a mim, e responder-te-ei. Eu creio que hoje é noite de resposta para algumas pessoas que estão aqui. Eu creio que hoje é noite de direcionamento para as pessoas que estão aqui, meu Pai. Que cada um que como um passo de fé decidiu estar aqui com o seu joelho dobrado, venha ser honrado por aquilo que o Senhor tem para fazer. Visita, Pai, as causas.
O Senhor é o Deus das causas, o Senhor é o Deus da solução, o Senhor é o Deus da resposta, o Senhor é o Deus do direcionamento, o Senhor é o Deus do discernimento, o Senhor é o Deus da solução, o Senhor é o Deus que com a sua forte mão peleja as nossas guerras, batalha as nossas batalhas, vai à frente das nossas vidas. Meu Pai, abençoe cada irmão, cada irmã que está aqui, Pai, e que cada oração feita com lágrimas e com coração nessa noite possa brevemente se transformar em testemunho contado nesse lugar, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nós te louvamos e bendizemos ao Senhor por isso. Aleluia! Diga: eis-me aqui, Senhor, por essa causa. Me ponho diante de Ti, me ponho de joelhos. Obrigado, Senhor. Você pode abraçar essa pessoa que orou com você? Glória a Jesus, que maravilha. Ainda aqui na frente, depois de abraçar essa pessoa, de onde você está, erga suas mãos para cá. Espírito Santo, mais uma vez, o Senhor tem usado o Teu Filho, e por esta causa oramos agora, para que ele tenha saúde emocional, física, espiritual, financeira. O Senhor venha, ó Deus, sobre as causas que ele possui, seus sonhos, seus objetivos. Eu oro nesta hora, Senhor Deus, que ele transborde em unção, seja um arauto do Senhor por onde estiver, junto à sua família. Pai, seja bênção sobre bênção. Nós oramos em nome do Senhor, que essa vida de oração seja estilo de vida contínuo, ó Pai, ó Deus, sem interrupção, no poder do Senhor. Nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Obrigado, querido. Deus abençoe. Aleluia. Volte no seu lugar. Toda a igreja. Que maravilha! Louvemos ao Senhor.